Não se trata, em hipótese alguma, de antecipar um julgamento ou uma acusação que cabe à justiça fazer, mas quando o PSOL apresentou a nota do afastamento, o qual este partido defende, é, na verdade, para resguardar a casa na dinâmica dos seus trabalhos, inclusive o próprio vereador, para que possa se concentrar no seu processo de defesa. E, havendo uma comprovada inocência, a retomada tranquila ao seu assento nesta casa. Não é uma forma intempestiva, não é uma forma que desconsidera a tristeza e a dor do momento, mas é uma forma politicamente construída de preservação daquele que tem o direito de se defender, sim, e da casa que precisa continuar os seus trabalhos ouvindo a população e debatendo com ela. Então, me juntando ao Paulo, ao Renatinho, não se trata de uma ação intempestiva, sensacionalista. Não é assim que queremos colocar uma posição sobre algo tão dolorido, doloroso para tantas e tantas pessoas. Não se trata de fazer isso, mas se trata de entender que determinadas posturas protegem, resguardam, facilitam o andamento de todo o processo de investigação e consideram também as demandas colocadas pela sociedade. Então, essa minha primeira intervenção, eu sou professor e tenho essa maneira do resumo. Escritório de gestão de projetos, sintoma de modelo empresarial de construção de cidade. Proponho mecanismos mais populares de construção de orçamento e definição de investimento. Quanto mais popular, mais transparente. Não sei se é porque eu estou na minha cabeça com o exemplo de Itaocara, onde a prefeitura é nossa, em que o próprio secretariado foi escolhido em assembleias populares. Então é porque eu estou realmente exigindo muito de democracia quando eu tenho um bom exemplo do meu partido a oferecer tão próximo à cidade de Niterói. Além da questão do escritório de gestão de projetos, que eu defendo uma reconceituação para o exercício de gestão popular, quero chamar a atenção para a questão habitacional, para que não caia mais sangue sobre a terra, porque só empreendimentos de luxo são construídos e não há uma construção efetiva de habitação popular. Nesse sentido, o PSOL, de maneira leal, de maneira honesta, de maneira propensa ao debate, quer se fazer uma oposição programática, ideológica, que não sai da cabeça de 3 seres humanos brilhantes em um gabinete. O PSOL quer sintetizar um projeto popular que, com pouquinho dinheiro e militância voluntária, alterou os rumos da cidade de Niterói. E aí eu quero deixar bem claro, passar por cima de 3 vereadores aqui dentro vai ter efeito no conjunto dessa população que nos colocou aqui de maneira muito consciente e politizada. O pessoal quer fazer o balanço, o contrassenso, e naquilo que for bom para a cidade, haverá lealdade, sensatez, construiremos juntos. Mas, por enquanto, o que eu tenho a dizer, humilde e sinceramente, é que eu estou vendo o velho travestido de novo e ainda anseio mudança de verdade. Próximo vereador, vereador Bruno Lessa. Está subindo? Na verdade, vereador Paulo Eduardo, escolhi especialmente esse microfone porque, para quem olha da mesa para o plenário, esse está à esquerda e os vereadores do PSOL falaram à direita, mas certamente isso não tem nada a ver. Mas, enfim, boa noite. Senhor... Oi? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que compõem a mesa. Vereador Emanuel Rocha, vereador Galo. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores dessa casa, em especial as nossas 3 vereadoras, vereadora Tânia, vereadora Priscila, vereadora Verônica. Nunca a Câmara de Niterói teve uma bancada de 3 vereadoras, eu não tenho dúvida que isso será muito bom para a casa. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários dessa casa,
faço coro ao que o vereador Renatinho colocou, devem ser mais bem remunerados. A remuneração dos funcionários muitas vezes é aquém do esperado. Conversava com isso também, sobre isso com o vereador Paulo Eduardo Gomes. Gostaria de saudar a todos que nos assistem pela TV Câmara, todos que nos assistem pela internet e principalmente aqueles que estão hoje numa noite de segunda-feira, já quase de terça-feira, perdão, já quase 8h30 da noite, até, presidente, prorrogar a sessão, né? Não, depois da tua fala eu vou pedir prorrogação. E parabenizar aqueles que estão nas galerias e espero que durante toda essa legislatura, que eu tenho certeza será uma legislatura muito boa para essa casa, muito boa para essa cidade, a população continue participando ativamente da política do município e principalmente das atividades do Legislativo, que é a casa do povo, que é a casa de discussão dos problemas da cidade, que é a casa de discussão de todas as dificuldades que a cidade tem enfrentado, não somente nos últimos 4 anos do governo Jorge, mas sim nos últimos 10 anos, creio eu que foram 10 anos ruins para a cidade de Niterói, onde a cidade decaiu em uma série de indicadores, onde a cidade diminuiu em qualidade de vida e isso não foi fruto do governo do Jorge. Eu não estou aqui defendendo o Jorge, não, pelo contrário, acho que foi um governo que teve uma série de erros. Defender o governo do Jorge aqui é responsabilidade da bancada do PDT, não minha. Mas acho que todo esse problema que a cidade tem vivido não começou com o Jorge, começou com o governo do PT lá atrás, que, como disse o vereador Paulo Eduardo, o atual prefeito Rodrigo Neves fez parte. Mas eu venho hoje aqui nessa tribuna, com muito orgulho, falar pela primeira vez como vereador eleito mais jovem da história dessa casa, aos 21 anos, e foi uma batalha dura, árdua, que começou em 2007, quando eu tinha 16 anos, e resolvi tomar a difícil decisão de entrar para a vida política. Todos nós aqui, independente de bandeiras políticas que levantamos, de partido a qual pertençamos, todos nós aqui sempre passamos pelas dificuldades de uma campanha eleitoral, e não são fáceis. As campanhas são difíceis, as campanhas são sacrificantes para nós, para a nossa família. Então, entrar na política por si só é algo louvável, e partindo do pressuposto que todos estão aqui para fazer uma boa política. Mas, enfim, em 2008, aos 17 anos, fui o candidato mais jovem do Brasil, pelo PSDB, partido que escolhi por admirar a social-democracia, por entender que isso, que a social-democracia representa, é a melhor ideologia para se governar, por admirar o ex-presidente Fernando Henrique, que, na minha opinião, foi um grande presidente da República para esse país. E aí, Paulo, já sei que a gente vai ter muito debate pelos próximos 4 anos com relação a isso, não é verdade? Mas, enfim, eu acho que isso é bom da democracia. Você colocou, Paulo, me indagando ali, se eu ia ser oposição independente, pedindo para eu falar, me provocando um pouquinho, típico um pouquinho seu, mas importante para o parlamento. E te afirmo, e afirmo para todos os parlamentares dessa casa, e afirmo para aqueles que nos assistem, que serei um vereador da bancada de oposição na Câmara de Vereadores de Niterói. Juntamente com os 3 vereadores do PSOL, o parlamento muitas vezes propicia essas uniões, quem diria, 3 vereadores do PSOL e 1 do PSDB fazendo oposição, ideologias tão distintas, tantas vezes discordamos, mas aqui na cidade tenho certeza que iremos concordar e convergir na maioria das matérias e na maioria das discussões que passarem por esse plenário. E ninguém está aqui, que falo por mim, mas creio que falo também pelo Paulo, pelo Henrique, pelo Renatinho, ninguém está aqui para fazer oposição do quanto pior, melhor. Ninguém está aqui para fazer oposição, por exemplo, que os deputados federais do PT fizeram ao Fernando Henrique, que votaram contra tudo que o Fernando Henrique propôs. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal, tão aplaudida, inclusive o Plano Real, os deputados do PT que não votaram nem Tancredo Neves no colégio eleitoral, que se recusaram a assinar a Constituição de 88. Ninguém aqui está para fazer oposição do quanto pior, melhor. Todos estamos aqui para fazer uma oposição construtiva para a cidade de Niterói. E falo agora, não como vereador, não como representante eleito da população, mas como cidadão. Torço para que o prefeito Rodrigo Neves faça um excelente governo em prol dessa cidade. Porque a cidade está precisando disso. A cidade tem vivido anos difíceis, tragédias, trânsito caótico, saúde complicadíssima.
E aí o prefeito veio aqui e falou que quer ter uma ótima relação com os vereadores. Eu, o vereador Paulo Eduardo e o vereador Henrique, acompanhamos uma visita do Sindicato dos Profissionais de Saúde ao secretário Chico D'Angelo, e eu e o Paulo indagamos sobre a questão do estado de emergência decretado na saúde, que permite o governo fazer contratações sem licitação, e ninguém é contra que a saúde melhore, longe disso, mas a licitação é um instrumento bom para o governo, bom para a população, bom para as finanças. E o secretário falou comigo, né, manda um ofício que eu te mando todos os argumentos do estado da decretação do estado de emergência. E eu e Paulo assinamos junto o ofício e até hoje não foi respondido, né, Paulo? Então, é esse tipo de relação que a gente quer ter com o governo. Quer dialogar assim, quer conversar assim, e quer torcer para que o governo faça o que a cidade de Niterói esperou. Quer que o prefeito Rodrigo Neves corresponda a todas as expectativas, a todas as promessas que ele fez durante a campanha eleitoral. E aqui nessa casa, a gente vai trabalhar em conjunto com os vereadores do governo, quando as mensagens do Executivo forem positivas para a cidade, para serem aprovadas. Agora, sempre que houver questões que eu entenda negativo para a cidade, vou estar sempre nessa tribuna rebatendo. Como, por exemplo, essa reforma administrativa que o Rodrigo está falando. É óbvio que Niterói precisa reduzir cargo comissionado. Tem gerado um custo altíssimo para a Folha. Mas o prefeito Rodrigo Neves prometeu em debate na OAB, gravado, que iria extinguir todas as administrações regionais. E não fez. E não fez. Pelo contrário, continuam as administrações regionais. Agora, a reforma administrativa que o prefeito tentou fazer, goela abaixo dessa casa, já no dia 2 de janeiro, desrespeitando o legislativo, por decreto. E aí essa casa teve uma posição que a gente tem que bater palma, Paulo. Falou, não é esse o trâmite. Reforma administrativa tem que ser feita por mensagem, a Câmara tem que votar. E tem itens ali que eu considero positivos. Algumas extinções de pastas, tem outras que eu considero negativos. Eu acho um retrocesso para a política da cidade, de acessibilidade, que a Secretaria de Acessibilidade volte a ser uma coordenadoria. Acho um retrocesso. Acho ruim para a cidade. Como acho que a transformação da Secretaria de Integração Comunitária, se eu não me engano, em Secretaria de Participação Social, de nada serve. Porque a Secretaria já era inoperante no governo Jorge e vai continuar inoperante no governo Rodrigo, porque não tem tema para ser debatido. O tema dela pode ser debatido tranquilamente em outra secretaria. Enfim, esses são pontos que a gente vai debater aqui ao longo da semana, das próximas semanas, na votação dessas mensagens. O Rodrigo, por exemplo, falou em extinção de 1.100 cargos comissionados. Ele ainda não extinguiu nenhum cargo comissionado, ele simplesmente não nomeou. Mas pode nomear a hora que ele quiser. E extinguir, ele ainda não extinguiu. Então, essas são posições que a gente tem que estar cobrando. Como, por exemplo, a questão do Getulinho. Niterói merece ter um hospital público, pediátrico, de referência no estado. Agora, quem fechou a emergência do Getulinho, ou transformou-la em uma emergência referenciada, foi um pedido do secretário estadual de saúde, que hoje vem o Rodrigo dizer que está aqui ajudando o Getulinho a ser reaberto. Então, são coisas que a gente tem que esclarecer para a população. Esse é o papel da oposição. O legislativo é um local muito nobre, muito importante na democracia. Tem um livro, todo estudante de direito, via de regra, lê, chamado Os Federalistas, com uma compilação de textos de vários políticos norte-americanos da época da independência e da formulação da Constituição daquele país, que traz textos interessantíssimos sobre divisão de 3 poderes, sobre democracia. E um dos textos, não me lembro de quem, se de Thomas Jefferson ou de outro, ele fala que tem um receio muito grande do sistema de divisão de 3 poderes. Que ele acha que o poder legislativo vai tomar uma proporção muito maior do que o executivo, do que o judiciário. Ele acha que as funções dele são muito mais importantes que a dos outros. E que por isso, o sistema tripartite de poder, para dar certo, tem que todos serem independentes e igualitários entre si. E ele achava que o poder legislativo tomaria uma dimensão maior. Exatamente o contrário do que a gente vê na nossa sociedade hoje. A gente vê isso no Congresso Nacional, a gente vê isso na Assembleia Legislativa e, lamentavelmente, a gente vê isso na nossa Câmara de Vereadores. Aliás, prática do governo do PT, apequenando
o Congresso Nacional. Se eu não me engano, foi o Gabeira que disse que a ditadura calou o Congresso na repressão e que o PT, o Lula, calaram o Congresso com o mensalão. E não há dúvida que a política que o governo do PT desempenha no governo federal ao longo dos últimos 10 anos, aliás, o programa que o Rodrigo falou de creches, a Dilma prometeu 6 mil creches. Até dezembro de 2008 foram criadas 8, 4 por ano. Seguindo o ritmo, daqui a 1.500 anos a gente tem as 6 mil creches que ela produziu, que ela prometeu. Então vamos torcer para que em Niterói saiam as 5 creches por ano, 20 creches daqui a 4 anos. Vamos cobrar isso. Assim como vamos cobrar as outras promessas que o Rodrigo fez. Isso é bom para a cidade. Isso é bom para o Legislativo. Isso é bom para o próprio Rodrigo, para a própria Prefeitura, para lembrar do que eles prometeram, do que eles falaram para a população de Niterói que iam fazer. Vamos cobrar o asfaltamento da rua da região oceânica. Vamos cobrar tudo isso. Agora, uma coisa eu queria deixar registrado aqui. Um discurso que tem me incomodado muito ao longo já de alguns anos, mas que ano passado, na campanha eleitoral de Niterói, teve uma ênfase muito grande que foi dada a ele, é o discurso da união das 3 esferas do poder. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Esse discurso de eu sou aliado ao governo estadual, ao governo federal, por isso eu tenho verba, é rasgar o pacto federativo. Ora, o prefeito de tal cara do PSOL não vai ter direito à ajuda do governo estadual e do governo federal? O prefeito de Itaguaí, do PSDB, não vai ter direito à ajuda do governo estadual e do governo federal? O prefeito de Salvador, 4ª maior cidade do Brasil, se eu não me engano, do DEM, não vai ter direito a apoio do governo estadual e do governo federal? Por isso, louvo que o governador Sérgio Cabral venha a Niterói, ajude a cidade, que a presidente Dilma envie os seus ministros, mas eu acho que isso deve ser feito com qualquer prefeito. Fosse o Felipe Peixoto prefeito, fosse o Flávio Serafim prefeito, fosse o Sérgio Sveiter ou o Heitor. Ora, então o prefeito de São Gonçalo, que é aliado do ex-governador Garotinho, não vai ter ajuda do governador Sérgio Cabral? E uma cidade da dimensão de São Gonçalo, com 1 milhão de habitantes, vai ficar a ver navios no que diz respeito à ajuda do governo estadual? Então são pequenas coisas que a gente tem que iniciar a discutir na nossa cidade. Mas eu reafirmo, ninguém aqui vai fazer oposição do quanto pior melhor. Vamos sempre estar procurando contribuir com o governo municipal. E eu acho que a população de Niterói deu ano passado nas urnas uma demonstração muito grande de que queria renovar, queria mudar, queria mudança na política. Foram eleitos vários novos vereadores, está aqui o Henrique, está aqui o Jaime, o Leonardo, Tânia voltando, muito bom para a Câmara, Andrigo, Priscila, Verônica. Isso é muito bom para a Câmara. Mas Paulo já era vereador, Andrigo, mas está voltando, é importante, claro que é importante. Mas o Paulo estava ali falando, o PSDB fala por ele. Eu espero, Paulo, poder trabalhar muito nos próximos 4 anos com você, porque aqui de público eu quero registrar a admiração que eu tenho por você. E do que você falou, eu tenho certeza que o presidente Bagueira, democrata que sempre foi, como conduziu essa casa nos últimos 4 anos, vai sempre ouvir as reivindicações da minoria, seja do PSOL, seja do PSDB, vai fazer conosco a reunião para tratar de todos esses assuntos. E ele sempre teve um comportamento muito coerente, muito correto com relação a isso, e não tenho dúvida que vai continuar tendo. Não tenho dúvida que o comportamento dele será sempre de respeitar a minoria nessa casa, porque esse é o parlamento. Tantas pessoas diferentes, tantos estilos diferentes e posições políticas diferentes. Mas, enfim, recapitulando, eu acho que a população de Niterói demonstrou nas urnas que queria mudança na política. E eu sempre digo que a política é a única forma que a gente tem, é o único instrumento que a gente tem de mudança da sociedade. E que a gente só muda a política participando dela. A população de Niterói foi às ruas, participou e mudou parcela significativa dessa casa. E eu acho que essa mudança vai ser refletida na relação, e já encerro, do Legislativo com o Executivo, que passará a ser uma relação de independência, uma relação de respeito. Por isso essa casa não pode aceitar decretos inconstitucionais como foram os da pseudo-reforma administrativa, e tem que sempre esperar do governo respeito, e o governo que sempre espere dessa casa fiscalização, cobrança e apoio para as coisas positivas. Muito obrigado a todos e encerro faltando 1 segundo, certinho, 15 minutos.
Próximo vereador inscrito, vereador Leonardo Giordano. O Bruno, só para fazer uma intervenção da sua fala, observação, a oposição, ela não é oposição à Câmara, né? Não é oposição à presidência da Câmara, então ela é oposição ao governo. Então, eu campo dizer que a relação aqui com os vereadores é independente de ser de base de governo, ou seja, de oposição, ela é igual, aporta da mesma forma que eu atendo o vereador da base de governo, eu atendo na base de oposição. Então, eu não tenho aqui, até porque, caso eu tivesse algum movimento, eu botaria com quem votou com o presidente ou quem não votou. E a gente não tem esse trato aqui. Aqui a gente não tem essa relação de que quem votou no presidente e quem não votou no presidente. Então, eu estou aqui eleito pela maioria dos vereadores e aqui o meu relacionamento e minha relação com todos os vereadores é igualitária. E rapidamente aqui, só para parabenizar sempre as suas atitudes e a forma com que trata os vereadores, sempre muito bem recebido no seu gabinete, e registrar que com orgulho votei na tua candidatura para presidente da Câmara. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, companheiras, companheiros, uma boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, fazer breve menção à difícil situação que a Câmara de Niterói tem. Vereador, só por gentileza. Por porque eu esqueci aqui da intervenção de pedir prorrogar aqui a sessão, né? Não é, vereador Paulo Eduardo? Prorrogar aqui que ainda temos aqui mais 2 vereadores inscritos. Então, se nós temos aqui 15 minutos para cada um, temos aqui aproximadamente 45 minutos. Pedir uma prorrogação de até mais 1 hora. Perfeitamente, senhor presidente. Bom, como ia dizendo, fazer uma breve menção e comentário acerca do problema grave e triste que assola a Câmara com a situação que envolve o inquérito em curso, que é muito importante a gente ter essa delicadeza de tratar o tema considerando que essas questões estão em curso e que há um inquérito e uma situação que tem que ser melhor esclarecida. Por exemplo, a Câmara de Niterói, ela não detém até hoje documentalmente os conteúdos, e essa é uma questão importante que tem que ser considerada. Para fazer o registro de posição, a minha posição é muito similar, muito parecida à posição dos demais vereadores, de que a Câmara tem que instalar esse debate entre os vereadores e que deve fazer um manejo adequado e cuidadoso dessa questão, protegendo o parlamento e, ao mesmo tempo, garantindo que não haja prejulgamento e que não haja o achincalhe de nenhuma pessoa, de nenhum nome, que isso possa ser tratado da maneira mais sóbria e correta possível. Eu acho que esse é o caminho, e é o mesmo caminho que os outros vereadores aqui relataram. A gente tem que desdobrar essa questão em breve. Queria, em segundo lugar, dizer que, e agora é um debate com os meus companheiros, dizer que tem várias coisas que vão mudar. Tem coisas que vão mudar em favor da oposição, porque certamente ela está uma oposição muito qualificada, uma oposição de pessoas combativas, uma oposição de pessoas que têm grande legitimidade para travar esse debate. Mas também vai mudar que quando o governo tiver razão, vai ter defesa. Vai ter defesa mesmo. Porque quando o governo municipal erra, tem que ter essa cobrança com veemência. Mas quando ele acerta, se a gente está mesmo fazendo uma oposição construtiva, a gente tem que listar na hora que fala. Porque se a gente não faz isso, não é oposição construtiva. E eu vou ser chato com isso também. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que os meus companheiros oposicionistas vão ser muito chatos na cobrança. Chatos não é uma expressão ofensiva, não. Chatos porque pretendem levar a cabo a sua intenção de defender suas crenças, é aquilo que acreditam. Eu vou chamar sempre a atenção que não é o governo do mal, o governo dos petistas, o governo que tem uma linha e amizades erradas, e a gente
coloca de lado as matérias e as coisas objetivas para ver o que é que a gente está tentando ver nesse governo. Eu acho que o governo, acho que a gente tem que ter uma posição nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sabe por quê? Porque o maior desafio, ou pelo menos um grande desafio, que o governante atual, que está com 50 dias de mandato, e não aparece na fala de nenhum oposicionista, que o governo está começando, não tem relativização em nenhuma fala de nenhum oposicionista, que tem 50 dias de governo, não apareceu, mas é uma oposição construtiva. O problema é que depois dessa frase, tudo que se lista é tudo que os piores momentos do governo e outros que são as imaginações dos piores momentos. Com cuidado de fazer uma ligação entre as temáticas gerais e locais, de forma a, na minha opinião, não esclarecer, como disse o meu brilhante e jovem colega de parlamento, Bruno Lessa, mas de misturar as ações de reforma administrativa com o Fernando Henrique, com a Dilma, e chegar a dizer que o problema no Brasil do esvaziamento dos parlamentos é culpa do PT, faltou dizer isso. Como se não fosse uma culpa das estruturas que foram construídas e da maneira como está organizado o nosso poder político. Porque aí eu vou passar a concordar com os companheiros, na hora que eles começarem a defender com veemência, atacar as causas. E não é o PT que é a causa disso. A causa disso é a ausência de reforma política, que a gente precisa ter mesmo no Brasil. E a gente precisa ter no Brasil a capacidade de debater os temas sem dizer, sem essa coloração de time de futebol, de que há o partido do bem e o partido do mal. Eu acho que as diferenças ideológicas têm que ser respeitadas, mas acho também que a gente precisa ser claro na hora em que faz as críticas, porque senão fica parecendo que é tudo de ruim. Eu quero dizer aos companheiros e companheiras que o maior problema, por exemplo, não foi o fato do nosso prefeito não vir na sexta-feira depois do carnaval para a Câmara, num momento que não dava nem para a imprensa fazer uma cobertura, não ia ter repercussão a presença do prefeito, e ao invés disso vir na terça-feira. E faltou dizer que é mais democrático que viesse hoje. O Renatinho chegou a dizer, com o meu respeito pelo também meu colega, Renatinho chegou a dizer que é um absurdo, porque a gente perdeu um dia de sessão, sem perceber que a vinda do prefeito naquela sexta-feira implicaria num menor conhecimento sobre os conteúdos que ele ia apresentar. Porque se ele vem logo depois do carnaval, na sexta-feira, fim de tarde, alguém vai me dizer que a repercussão, enchimento da Câmara, quantidade de gente que vai replicar isso na internet, a imprensa poder colocar nos jornais, ia ser muito maior, muito mais democrático. O prefeito vir na sexta-feira. Não é, estava certa a decisão. E essa decisão no método Paulo está certo. Porque ele diz, então a gente tem que combinar com todo mundo. Nisso o Paulo está certo, eu não tenho nenhum problema de dizer onde ele está certo. Mas faltou o Paulo dizer que é mais democrático, que é correto ele ter vindo hoje. Quero dizer, companheiros, que, aliás, no nosso tão clamado debate, faltou só os companheiros se debruçarem em comentários sobre os conteúdos da fala do prefeito. Porque não aconteceu isso. O prefeito falou, tinha um clamor imenso pelo debate e só marginalmente os temas foram abordados. Com grande facilidade para se discutir temas da conjuntura nacional, historicizar governos passados, falar do Jorge Roberto Silveira e dos conteúdos que o prefeito apresentou, muito pouco ou quase nada se falou. Ou seja, eu acho que a gente tem que ir com calma. Eu acho que tem um governo que está começando, as dificuldades são muitas, esse governo não vai acertar em 100%, porque governo nenhum acerta, esse governo vai cometer erros, vai ter equívocos, mas vai tentar acertar sim, e está tentando. Porque senão fica parecendo que nada mudou. O Henrique disse aqui que ele não percebe diferença, pois eu vou dizer, se o veto do aumento da passagem de ônibus não entrar na fala, fica difícil fazer o debate.
Porque o prefeito, antes de ser desafiado a debater com os vereadores, foi desafiado a vetar uma matéria concreta que prejudicava a população no caso do aumento da passagem de ônibus. E o fez corretamente. Então merecia o comentário. Quero dizer, senhor presidente, que o Bruno destacou que o Rodrigo ainda não extinguiu os cargos, ele apenas não nomeou, e bateu no Rodrigo porque ele não podia fazer reforma administrativa sem a Câmara, na mesma fala. Uma contradição flagrante da fala, com todo o meu respeito, porque a fala do Bruno é brilhante, ele é brilhante. Mas entende o que eu estou falando? Ele não nomeou 1.100 cargos comissionados, extingue 9 regionais. Tem toda a razão em fazer a cobrança de que devesse avançar mais, mas 1.100 cargos não são 11 cargos. É concretamente uma redução de despesa muito importante para esse município. Não é secundário, não é lateral na nossa discussão. Não é uma filigrama. 1.100 cargos de provimento que a gente está na intenção de extinguir, que o governo atual está na intenção de extinguir. Não é lateral, é muito importante sim, e é concreto, que o prefeito tenha assumido essa tarefa e tenha não nomeado 1.100 pessoas que seriam normalmente nomeadas, porque basta nomear, é livre decisão do prefeito, ele não tem que criar os cargos, ele decide não nomear e garantir uma economia de recursos que estava na direção daquilo que a cidade estava querendo e debatendo sim. Então é maior o elogio do que a crítica nisso. Quero dizer que não é lateral que o Getulinho, a única unidade de emergência infantil que a gente tem na cidade, tenha realizado 6.000 atendimentos. Mas é uma lateralidade, isso é uma coisa secundária, quase não é importante. Quase não é importante, tem quase mérito nenhum, é tudo a mesma coisa. Ou seja, não estão fazendo, se mantiverem essa conduta, esse discurso, e é isso que eu vou evidenciar, porque nós vamos ter verve e força dos dois lados, e a Câmara de Niterói vai melhorar a qualidade do debate por isso. Não está fazendo, se agir assim, oposição construtiva, está fazendo oposição, e aí eu vou bater, se for isso, contra a cidade. E eu sei que não é isso, então é um ajuste de tons. Eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui, um certo ajuste de tons. Porque eu sei que essa não é a intenção dos companheiros. A cidade de Niterói passa 4 anos falando, Niterói não tem prefeito, o prefeito em nada aparece, o prefeito não se interessa pelos problemas de Niterói, o prefeito não visita as autoridades para garantir recursos e não se articula para se relacionar e fazer com que a cidade avance, não aparece em lugar nenhum da cidade, não se faz representar por gesto simbólico ou presença física. E aí o Rodrigo passa 50 dias de intensa presença. E isso é uma frivolidade, é quase a mesma coisa. E não é, tem diferença. Porque aí vem alguém e diz assim, mas o PDT, o PT, é tudo a mesma coisa. A gente já está vendo em 50 dias que não é bem assim. Que vai ter um debate nessa Câmara de Vereadores. Agora, isso não significa... Porque eu não sei se entendi na fala do Paulo Eduardo, se havia um sujeito oculto. Quando o Paulo diz assim, Rodrigo não precisa, e ele tem razão sobre isso, não precisa de defesas desnecessárias ou de defesas servilistas. Que eu vou dizer isso claramente, não é evidentemente o meu caso. Eu faço a defesa do governo nos temas e assuntos que eu acho que ele tem razão. E quando o governo não tiver razão, pretendo exercer independência com tranquilidade. O problema aqui não é de que há alguém defendendo um governo que é indefensável. O problema aqui é que há alguém que acredita no esforço do governo que está se instalando. E quando ele estiver errado, vou ficar contra ele. Mas nas vezes em que ele estiver certo, vou relatar com força. Porque senão, se eu não fizesse isso aqui, esses temas não iam aparecer dessa forma. E aí não é democrático, porque vai suprimir do conhecimento da cidade que teve veto do aumento das passagens de ônibus. Não é só o convite do Henrique para que o Rodrigo peça para o Cabral, porque a matéria na Barca é estadual. Tem razão sobre o conteúdo. Inclusive, ontem eu estava no protesto da Barca com o Henrique e com o Renatinho. O Paulo, que gosta tanto de evidenciar as ausências, vou fazer isso dessa vez por carinho e devolver o carinho. Eu sei que ele estava em outra tarefa muito importante, mas no protesto contra o aumento das barcas, estávamos esses vereadores. Bom, quero dizer aos companheiros e companheiras
que o problema do debate que a gente vai fazer é um problema em que a gente vai ter que encontrar esses tons. Eu acredito que a gente vai ter que, durante essa legislatura, achar as mediações de fala que possam colocar o debate da Câmara não num fla-flu, num Vasco e Botafogo, que a gente possa colocar o debate da Câmara no marco da razoabilidade, porque não deve ter ninguém que venha aqui e só defender o governo, porque várias vezes ele vai errar, e também não pode ter uma fala que só bata no governo. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui é dar valor aos conteúdos concretos que têm sido conquistados. Para 50 dias de governo, a presença física do prefeito, a elaboração de planos, a apresentação de metas de 100 dias, vetar o aumento da passagem de ônibus, cortar 1.100 cargos comissionados, está sendo muito pouco para 50 dias de governo. Eu queria perguntar, então, como é que ia ser feito para não ter problema de habitação em Niterói, entendeu, Henrique? Se o Serafim tivesse ganhado a eleição em 50 dias. Porque nós vamos ter que enfrentar esses problemas e juntos. É isso que eu estou tentando chamar a atenção na minha fala. A gente não pode fazer, e eu estou fazendo a defesa veemente para reposicionar, para colocar o tom, a gente tem que achar isso aí. Porque senão vira um debate em que vai vir alguém e vai dizer o governo é maravilhoso, vai vir outro e vai dizer o governo é tudo de ruim. É natural que oposição e situação tenham posições muito diferenciadas, conflitantes e opostas sobre o governo. Mas não é natural que um viva em Marte e outro viva em Vênus. Ou seja, não há nem comentário sobre as coisas que o governo efetivamente enfrentou e tem feito isso, no geral, com êxito, na minha opinião. O Bruno diz assim na fala dele, olha, é um absurdo, porque imagina o prefeito de São Gonçalo não vai ter recursos. Aí eu vou perguntar ao Bruno como é que é a conduta dos companheiros dele, do PSDB, nos governos estaduais, como é que foi que foi. Isso é um problema grave, que não é de um partido, é de uma lógica. A gente sabe disso, é de uma lógica de poder político. Isso não é o PT, o PSDB. E, dadas as circunstâncias, que bom que o prefeito de Niterói não é mais um cara que dorme até 3 da tarde, acorda cedo e vai tentar achar recurso para Niterói, já que as condições do contexto político são essas. Ora, o contrário disso seria ele não batalhar por recurso para a cidade. Então, que bom será se ele for à luta, à caça de recursos. Vereador, para concluir. Eu vou concluir agora. Senhor presidente, quero confraternizar com todas as vereadoras e vereadores na Câmara, dizer que esse ano vai ser um ano muito melhor para o parlamento da cidade, para o governo da cidade. Eu acho que está mudando muita coisa na cidade de Niterói e a gente tem que ter um debate entre situação e oposição no parlamento que dê conta da renovação que a cidade de Niterói, através do voto, promoveu da sua Câmara de Vereadores. Eu fico muito feliz porque na legislatura passada a gente tinha mais dificuldade de travar o nosso debate. Nessa legislatura atual, eu acho que a gente tem conseguido, pelo menos me parece aqui muito no início, um nível de qualidade, muitos vereadores que querem atuar, que querem falar, um número de inscrições mais alto. Eu acho isso muito importante e muito bom. Para concluir, senhor presidente, eu quero dar informes concretos de trabalho que eu tenho realizado. Ontem nós estávamos, a nossa comissão de cultura, que eu presido na Câmara Municipal, a Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico, eleito pelos meus colegas que identificaram esse tema como mais próximo da atuação do nosso mandato. A nossa comissão se reuniu, houve a primeira reunião e há uma demanda da reunião para que sejam puxadas 2 audiências públicas na casa que vão entrar para o sistema legislativo e serão votadas pelos vereadores, dou apenas o conhecimento, que são pedido da reunião dentro da comissão. A primeira audiência pública diz respeito ao Museu BR de Cinema, seu futuro destino, o edital, e é um pedido do Diretório Acadêmico de Cinema da UF e do Movimento Cinejar, que tiveram presentes na reunião. E a segunda audiência pública, então vai ser protocolada, é só para dar ciência que vou encaminhar. E a segunda audiência pública diz respeito àquela grave situação que aconteceu em Santa Maria, no Sul,
que levou várias cidades do Brasil a reverem os padrões de segurança para ambientes de grande aglomeração. E isso tem tudo a ver com a Comissão de Cultura, porque são a comissão que muitas vezes, né, lida com a questão dos eventos e que trabalha com os temas culturais e de atividades. Então, por isso, nessa reunião nós fizemos uma reunião aberta, democrática, para todo mundo que quisesse participar, inclusive empresários e órgãos públicos. Estava presente o secretário de Cultura de Niterói, o Arthur Maia, fiscalização e posturas, uma série de órgãos, e também empresários e pessoas que atuam na questão cultural, para fazer uma audiência pública, onde a gente descubra, através do debate, se há necessidade ou se não há necessidade de legislação específica ou alguma adequação no âmbito municipal para fazer com que haja maior segurança desses ambientes. Em Niterói, eu posso errar a memória, mas por volta de 60, 80 estabelecimentos receberam notificações nessa direção. Bom, e a última coisa que eu quero dizer, que é para provar de vez por todas, inclusive com ato, eu achei até interessante, senhor presidente, agora eu concluo mesmo, achei até interessante, senhor presidente, porque quando estava fazendo a defesa do Rodrigo, parou uma certa dúvida. Não, mas então, agora vai só defender o governo, né, Leonardo? Agora vai só defender... Não é isso. Eu quero até aproveitar para mostrar isso com clareza, esse absurdo, vergonhoso, criminoso aumento de Barcas S.A., promovido, idealizado pela concessionária, e que a gente ainda vai ver a posição da Getrans, mas que certamente o governo estadual, pelo conjunto da obra, pelo histórico até aqui, eu acho difícil que se oponha. Esse aumento absurdo merece um repúdio em voto dos vereadores. Então eu sou proponente de uma moção de repúdio contra essa iniciativa do governo estadual, temática, e ela já está no sistema legislativo para ser votada. Então o governo de união, até para conversar também com o companheiro Henrique, o governo de união tem limite, porque quando a gente discordar, tem mesmo que ser contra as coisas que estão erradas. E com ato concreto, a gente está puxando uma audiência pública para ajudar a reforçar a luta da questão das barcas, além de puxar também essa moção de repúdio para ter posição oficial do Parlamento de Niterói, que não deve se calar em relação a nenhum desmando, seja ele federal, estadual ou municipal. Estamos vivendo a iminência de um aumento absurdo de Barcas S.A. em cima de outro aumento que foi de 61%. Essa Câmara tem que se posicionar e repudiar formalmente essa atitude. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Galo. Verônica está inscrita, você vai... Me desculpe, que eu entendi que a vereadora colocou que não ia se pronunciar. Saudar aqui o nosso presidente Paulo Bagueira, saudar todos os vereadores e vereadoras e saudar a todos e todas que hoje estão presentes aqui nessa sessão, né? Eu tive a oportunidade de fazer o uso da fala numa parte do vereador Renatinho, mas depois ouvindo aqui, nem ia mais me pronunciar, mas depois aqui ouvindo a fala do vereador Henrique e do vereador Bruno Lessa, eu senti o desejo de dialogar um pouco com a fala dos dois, né? Primeiro eu quero dizer que eu compreendo a dificuldade que o vereador Bruno Lessa tem em compreender a necessidade da proposição na mensagem da gente criar uma secretaria de participação popular. É porque o nosso partido, ele tem um histórico de participação nos movimentos sociais, de organização da sociedade, e obviamente alguém que sempre se organizou num partido como o PSDB, que tem um outro tipo de origem e de perspectiva política, vai ter certamente dificuldade em compreender a nossa necessidade de dialogar com os movimentos organizados da cidade de Niterói. Certamente esse nosso gesto vai também na direção daquilo que o vereador Henrique colocou. Quando eu falei do gabinete de gestão,
algumas pessoas não têm conhecimento. Mas quando o prefeito Rodrigo tomou posse, ficou muito claro que por diversas vezes a prefeitura de Niterói entrou nessa espécie de Serasa, que é o calque das prefeituras, porque não tinha um organismo da prefeitura municipal que pudesse, inclusive, ajudar no processo de prestação de contas. Você me permite então, uma pequena parte? Eu permito, mas deixa eu só desenvolver aqui. Então, em função da prefeitura não possuir nenhum tipo de organismo que pudesse ajudar, sobretudo na prestação de contas que as secretarias deveriam fazer, muitas vezes a prefeitura entrava e saía seguidas vezes dessa espécie de Serasa das prefeituras. E isso tem um impacto absurdo no município como o nosso. Tem gente que ainda governa com a mentalidade do século passado e não compreende a necessidade de uma cidade, não é? De uma cidade de 500 mil de habitantes como é a nossa, uma cidade que é quase uma metrópole, de governar estabelecendo parcerias com os entes federativos. Os últimos 4 anos, a prefeitura de Niterói, tirando os 18% constitucionais na saúde e os 25% na educação, a prefeitura de Niterói, ela não conseguiu estabelecer nenhum tipo de convênio com o governo federal, com o governo estadual. Não podia celebrar nenhum tipo de convênio. E em que isso interfere na vida da população de Niterói? Interfere na vida da população de Niterói quando uma mãe procura a internação de um filho que está tendo problema com o uso de drogas e a prefeitura não tem dinheiro porque não está no programa de combate ao crack do governo federal. Quando a prefeitura não consegue estabelecer e receber e celebrar convênio na área educacional para ampliar o atendimento no número de creches na nossa cidade. Isso certamente tem um impacto enorme na vida de cada cidadão, de cada cidadã na cidade de Niterói. A mídia, né, e eu entendo, porque o PT governa há 10 anos e governa bem, e a maior resposta que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, pode dar, é que nós estamos aí governando há 10 anos, governando bem. Todos os indicadores econômicos e sociais apontam na direção da melhoria da qualidade de vida do conjunto da população no Brasil inteiro e ninguém reclama. Se tem um problema pelo qual o Partido dos Trabalhadores, o nosso governo, nunca foi acusado, é de tratar mal nenhuma prefeitura, nenhum governo e de discriminar nenhum governo porque não era do Partido dos Trabalhadores. Muito pelo contrário, no Nordeste inteiro, vereador, Vossa Excelência do PSDB deve saber, no Brasil inteiro tinha gente do PSDB tirando foto com Lula para ganhar a eleição nas prefeituras. Não teve nenhum problema. Ninguém deixou de receber o Bolsa Família em nenhum lugar desse país, porque a prefeitura não era governada pelo Partido dos Trabalhadores, muito pelo contrário. Então, o nosso histórico não é de romper pacto federativo, de desrespeitar, eu vou dar o seu à parte, vereador, eu vou dar o seu à parte. Então, esse não é o nosso histórico. Mensalão é uma coisa lá que a mídia colocou, mas que começou em Minas Gerais. Começou em Minas Gerais com o PSDB. Tá correto? Tá correto? E quem eu acho salutar que o conjunto dos cidadãos e cidadãs venha até a Casa do Povo e participe. Acho muito salutar. Eu sei ouvir, mas gosto de quando falar ser ouvida. Acho importante esse processo. Agora, quem incorreu em erros foi julgado, condenado e certamente vai ser punido. O mais importante é o que o meu companheiro Leonardo Jordano colocou. Nós temos pouco mais de 50 dias de governo. Não é pouca coisa você tirar a prefeitura do calque. Não é pouca coisa você contingenciar mais de 1.100 cargos comissionados. Não é qualquer coisa você extinguir um órgão governamental que não servia para absolutamente nada, a não ser gastar 5 milhões do contribuinte por ano,
que Niterói só tem um único terminal ali no centro da cidade, que é acabar com a Niter, transformar numa superintendência para economizar o dinheiro do povo. O vereador aqui que me antecedeu colocou da necessidade de esclarecimentos por parte da Secretaria de Saúde, e eu tenho certeza que vai chegar o mais breve possível a casa, do porquê o estado de emergência. O secretário Chico D'Angelo certamente vai mandar para cá as justificativas pelo estado de emergência, mas mesmo sem saber, a gente que anda pela rua, que conhece a cidade, que conhece a população, sabe por que foi decretado o estado de emergência. A maioria dos módulos médicos de família de Niterói não tem pessoal, não tem medicamento, atende mal a população. O Hospital Mário Monteiro, o vereador até colocou aqui a questão do governo do Godofredo, eu posso fazer uma série de apontamentos, vou fazer depois, no outro momento, que agora meu tempo não vai dar, de realizações exitosas do governo do meu prefeito Godofredo, do meu partido. E uma delas foi a construção do Hospital Mário Monteiro na região oceânica, para atender aquela população. E aí, agora, nos últimos 4 anos, o Mário Monteiro foi completamente sucateado. Está aí um bom motivo para decretar o estado de emergência. Está aí um bom motivo olhar os módulos médicos de família em Niterói e perceber que eles não atendem a população. O Getulinho fechado. O prefeito Rodrigo, eu quero aqui fazer uma correção, ele não está trabalhando desde o primeiro dia que ele assumiu o governo. Desde o dia seguinte que ele ganhou a eleição em Niterói, ele está trabalhando. Se assim não fosse, não teria sido viabilizado a abertura da emergência do Getulinho, que foi aberta no 2º dia de governo, no dia 2 de janeiro, que está atendendo mais de 6.000 crianças. Quiseram menosprezar a relação dos vereadores com o governo, dizendo que agora todo mundo é situação. Não é não, é porque os vereadores conhecem a realidade do povo.